estamos estudando ética, já faz um tempinho que nós estamos caminhando, né? E nós vimos que existe aí um conflito, né, entre a formação da chamada ética comum com aquilo que a palavra de Deus apresenta como a vontade de Deus revelada a respeito da nossa postura. E a própria humanidade, por conta das experiências, da formação da sua cosmovisão, acaba apresentando algumas alternativas éticas que tentam moldar o entendimento e a visão ética de todo mundo, de toda a sociedade. E isso está em constante mudança, né? Em algumas gerações demora-se mais e, como nós temos visto na nossa geração, essas mudanças éticas são ligeiras, né? Se você pegar os irmãos aí um pouquinho mais experientes, nós tínhamos, por exemplo, talvez aí o seu Ziel, o Neumi, certamente vão lembrar, pegaram uma época que o adultério era crime. Não era isso? Adultério era crime. Isso cai, deixa de ser, mudança da ética e da cosmovisão da sociedade, e hoje o adultério passa a ser uma prática quase que certeira. Né? Os amigos chegam e dizem, você não traz uma mulher? Eu falo, não. Nossa, o que é isso? Que mundo você vive? Uma mulher só a vida inteira? Não, você deve estar doido. Não é verdade? Então hoje o padrão é completamente, alguns anos atrás, crime. Hoje, mas quem não faz, está fora da casinha, xarope, ele não bate bem. Onde já se viu? Você pega padrões éticos em outras situações, em outras práticas, que também eram tidas como práticas contrárias ao padrão moral e ético da sociedade, hoje é completamente diferente. Então a nossa geração tem vivido e sofrido uma mudança de cosmovisão e de ética praticamente de ano em ano. Nós estamos vendo agora, esse ano de um modo especial, né, essa mudança a respeito da tolerância e da aceitação das escolhas sexuais como um negócio, né, já pré-determinado. Talvez aqueles de meia idade aí passaram por isso, a chamada libertação sexual da mulher, né? Isso mudou a nossa ética, né? Pois não, Dona? Pronto. Nem sabia, ia ficar sabendo depois que casava e quando o marido traía, aí descobria que era adultério, né? Porque não se falava isso nem dentro de casa. Então veja, são exemplos que mostram essa mudança constante e em especial na nossa geração, muito rápida do padrão ético, né? A questão da desonestidade, né? A questão de tirar vantagem em tudo, isso acabou sendo, inclusive, virou campanha de publicidade, né? Ser esperto, né? Quem aí da década de 60 vai lembrar do Gerson, a lei do Gerson, tirar vantagem em tudo, né? Então e hoje aí você tem a lei do Odebrecht, que é o seguinte, o cara, eu roubo, mas não falo para ninguém, porque eu não sou dedo duro. Eu sou um corrupto, safado, miserável, que roubou o Brasil, acabou com tudo, mas não vou dedurar os meus amigos que roubaram comigo. Olha que cara ético. Ele rouba todo mundo, mata milhões de pessoas com todos os desvios que fizeram, mas ele não é dedo duro. E aí os filhos dele vai se orgulhar do Marcelo, porque ele falou para o filho dele que, olha, o pai é tranqueira, mas não é dedo duro. Olha só que coisa linda. Então essa é a visão ética que vai mudando, né? Você pega
bancada evangélica orando pela propina que recebeu. Olha que coisa maravilhosa. Oh, Senhor, te damos graças por essa corrupção que o Senhor nos permitiu agora receber, e vamos pôr tudo na cueca agora, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Mudança. Você pensar num padrão há alguns anos aí, seria inconcebível. Não é verdade? Então nós estamos nessa erupção né, de mudança ética constantemente. Eu lembro que há 20 anos atrás, 22, até antes, né, quase 25 anos de ministério, como seminarista, e depois eu pastor ordenado, eu já falava sobre algumas situações, as pessoas falavam, olhavam para mim e falavam, nossa pastor, nossa, o senhor está viajando na maionese. Nossa, o senhor tem uma mente muito esquisita, onde o senhor falar um negócio desse, falar que práticas seriam assumidas, né, de uma maneira tão clara, como se vê hoje, de promiscuidade, de prostituição, de pedofilia. Falava isso lá em Matão. Falei, gente, vai chegar uma época que vai acontecer. Os caras ficavam escandalizados de eu falar isso no púlpito. Rapaz, não passou nem 20 anos, o negócio já está escancarado. Então, é uma mudança ética constante. Por isso, a única solução para o crente, para aquele que teme a Deus e ama a sua palavra, é abraçar, irmãos, com todas as forças, a revelação de Deus. Porque se nós não estivermos alicerçados nas escrituras sagradas, que têm sofrido ataques da nossa geração constantemente, mas se nós não estivermos abraçados a ela, nós seremos influenciados, né, constantemente e de uma maneira homeopática, que muitas vezes você não percebe, mas que vai mudar o seu modo de ver, que vai mudar o seu modo de ensinar os seus filhos, que vai mudar o jeito de tratar com os seus netos, e dali a pouco você vai ver que o negócio está todo diferente. Ontem mesmo eu recebi um casal aqui, desesperado, que o filho fugiu. Filho já 20 e tantos anos. Fugiu, solteirão, fugiu, sumiu. Esperou o aniversário da mãe, cortou o bolo do aniversário da mãe, deu um beijo na mãe, mãe, vou dar uma voltinha, foi dar uma voltinha, estilo Satanás, né? Foi dar uma rodeada na terra, sumiu. Não deu mais nenhuma informação, foi embora. Foi para a polícia, eu não achava o cara. Aí passaram-se não sei quantos meses, entraram no Facebook, o cara atualizou o perfil dele, casou. Olha que coisa maravilhosa. Conheceu uma pessoa na internet e foi embora. Paraná. Pegou lá no Paraná, casou e pôs lá. Os pais, descobrimos, então fulano está lá, vamos lá, conseguiu um contato, entrou em contato, foram lá visitar. Chegaram lá, é um relacionamento homoafetivo com uma transexual. Diz que a mulher chegou, imagina, né, a idosa, pastor, a esposa do meu marido fala mais grosso que ele. Uma situação. E aí, vai falar alguma coisa? Não pode falar. Não pode falar. Aí voltaram, com o coração destroçado, dentro da perspectiva da cosmovisão deles. Aí, que luta. E isso vai ficar cada vez mais comum, irmãos. E você vai ter que tratar com isso aí de naturalidade. Agora, como que fica o padrão bíblico? Eu já tenho falado há alguns anos que nós vivemos a era pós-cristã. Pastor, mas o cristianismo está ainda. Não, o cristianismo vai ficar até o final. Meu. O cristianismo ele vai estar presente no mundo até o último dia. Inclusive para aqueles que creem que os cristãos vão passar pela grande tribulação. Então o cristianismo, mas é um mundo pós-cristão, que já declarou a morte do cristianismo. O cristianismo não faz mais diferença na sociedade. É aquilo que Apocalipse diz,
da morte das duas testemunhas. O cadáver está aqui. O cadáver está no mundo. Só que não tem mais voz. A igreja prega o evangelho e prega a verdade da revelação bíblica, e isso não vai fazer mais diferença. É um mundo pós-cristão que estamos vivendo. É o período da morte das duas testemunhas. Houve o tempo em que a igreja se posicionava diante de uma situação de mudança ética, e a sociedade falou, é verdade, nós precisamos ouvir a igreja, precisamos ouvir as escrituras. Hoje, você fala, mas a Bíblia diz assim. O cara fala, mas o que é a Bíblia, cara? O manual ético da empresa é mais obedecido do que a Bíblia, porque se você não obedecer o manual ético da sua empresa, você pode ser mandado embora. Agora, o padrão ético bíblico, não, para com isso. Então, nós estamos dentro desse turbilhão de mudança. E aí a ideia é, o que nós vamos fazer? Independente dessas mudanças todas, irmãos, a palavra do Senhor não passará. Ela permanece a mesma. E a responsabilidade daqueles que temem a Deus e guardam os testemunhos de Jesus é ser encontrado fiel. E aí você vai começar a entender por que vai ficar cada vez mais difícil ser um cristão verdadeiro. Porque você vai ter que assumir uma postura ética totalmente contrária à postura vigente na sociedade. E aí você vai ser perseguido. E aí você vai ser confrontado. E aí você vai ser morto. Porque você vai ser oposição. Você vai ser chegar e falar, olha, o Senhor Criador criou homem e mulher. E o padrão da formação de uma família é heterossexual, monogâmico. Os caras vão pôr você no espeto e pôr fogo. E aí, irmãos, nós vamos ter dificuldades. Aí você vai ser taxado como intolerante. Isso fóbico de alguma coisa, né? Aí a brincadeira com o pessoal, né? Ciclista, taxista, vamos pôr um ista lá para você. E aí, dependendo da situação, você vai perder um emprego. Ou você não vai ser mais promovido, porque você não é um cara inclusivo, então você não vai ser promovido. Você vai ficar lá amargando a sua posição, por misericórdia ainda, porque se fosse ver, tinha que te mandar embora. Porque onde já se viu? Para a empresa vai ser ruim manter um cara que vai ficar firmado nos seus propósitos, na sua visão ética bíblica. Você vai perder a questão social. O gerente vai casar, você vai no casamento dele? O gerente vai casar? Nossa, tantos anos, né? Solteiro, não vai casar? Vai, o gerente vai casar. Com quem? Com o presidente da empresa. O gerente, o presidente? Você não vai no casamento? Não, meu amigo, não vou. O meu padrão ético não permite um negócio desse. Quem não for no casamento dele, você pode ter certeza que esses caras vão mandar você embora. Você não vai dar presente? Você não vai... Ele vai pôr a fotinha lá no Facebook. Encontrei o amor e a felicidade. Aí lá, vai estar lá. Você não vai escrever nada, não vai comentar nada na foto do casamento do presidente com o gerente? Aí você fala, se eu for comentar, vai ser para condenar, para dizer que pouca vergonha. E aí, o que vão fazer? Aí você vai colher frutos disso. O pastor vai começar a trazer esse ensino, aí dali a pouco você vai ter represália. Houve o tempo, por exemplo, que nós falamos da idolatria, e vinha e jogava ovo na fachada da igreja. Como aconteceu comigo em Matão.
Agora, hoje você prega contra essas mudanças éticas contrárias ao padrão de Deus, vai saber lá Deus o que pode acontecer. Nós já vimos tantas manifestações de ódio em relação à pregação das Escrituras, na mídia, nas manifestações culturais, artísticas. Dali a pouco, meu amigo, vai chegar tão perto da gente que nós vamos colher frutos por tão somente não aceitar o padrão estabelecido. Sabe o que vai acontecer? Você lembra da história de João Batista, profeta de Deus, que se levantou contra o divórcio de Herodes e o novo casamento dele com Herodias? Lembra disso? Ele pegou e se levantou. Está errado. Você casou com a mulher do seu irmão, está errado. O que aconteceu com ele? Ganhou uma casa na praia? Recebeu um prêmio e foi morar no Caribe? Não, cortaram a cabeça dele, cara. E entregaram numa bandeja de prata. Por que cortaram a cabeça dele? Porque ele se levantou contra um padrão de mudança ética. Não sei se eu estou sendo claro aqui, mas você consegue enxergar aonde que nós podemos nos encontrar? E não é daqui, sei lá, 100 anos, não é daqui 50 anos, não é daqui 20 anos, é amanhã. Como que vai ser? E aí, irmãos, nós vamos ver que infelizmente a igreja não se preparou para isso, porque ela não vai estar unida para passar junto por isso. Ela vai ser dispersada se ela não mudar imediatamente a postura dela de fidelidade ao Senhor e de unidade e fraternidade. A igreja não se desperta para orar, irmãos. Ela não se desperta para aprender o padrão ético bíblico, para ensinar os filhos como deve ser. Ela está dando um tiro no pé de canhão. Vai sobrar nada. E aí você vai ter que escolher de que lado você está. Porque quando nós deixamos o padrão ético revelado nas Escrituras, nós começamos, irmãos, a deixar o Senhor. E quando nós começamos a abraçar um padrão ético que a sociedade começa a apresentar como padrão a ser seguido, nós começamos a blasfemar contra o Senhor Todo-Poderoso Criador, que estabeleceu um padrão ético absoluto. E em última análise, isso vai recair na conta de negar a Cristo. Ou até mesmo da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Olha que situação, para onde que nós estamos caminhando. E é justamente esse o motivo da nossa aula de hoje. Nós já vimos que a solução para o verdadeiro servo de Deus é adequar a ética ao padrão de Deus e não tentar atualizar a Bíblia. Não tentar menosprezar a inerrância das Escrituras. Não diminuir os atributos de Deus, a seidade de Deus. Porque nós é que precisamos de Deus, não é Deus que precisa da gente. Nós que precisamos dele. Mas nós vivemos hoje como se Deus precisasse da gente. Ó Deus, se o Senhor quiser a minha adoração, vai ser desse jeito, tá? E não reclama muito não. Ó Deus, se o Senhor quiser, eu vou viver desse jeito. E vem na igreja e o Senhor não reclama não, que já está bom do jeito que está.
o senhor não conte muito comigo, não, e se o senhor começar a pegar no meu pé, eu vou, o senhor sabe, hein? O rabo começou a abanar o cachorro, irmãos. Ou como diz o Rubão, né, o poste fazendo xixi no cachorro. Inverteu. Cuidado. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20. E prepare o lombo, viu, irmãos? Porque andar em fidelidade vai ficar cada vez mais difícil. Como Paulo diz, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Serão perseguidos. Vamos ver aqui a participação dos irmãos, enquanto você abre lá em Êxodo capítulo 20, o Lucas diz, esses dias eu falei que qualquer variação de relacionamento que não seja bíblica era errado na sala de aula, tomei pedrada de todo mundo, principalmente dos outros crentes. É isso aí, meu amigo. Um ateu veio para cima de mim com uma faca na saída da escola. Olha aí que maravilha. Só porque você falou, porque, olha, a variação do relacionamento, se não for heterossexual, monogâmico, é um padrão fora da Bíblia. O cara vai com uma faca para cima do outro. Olha que maravilha. Porque a tolerância é só de um lado, né? Eles exigem tolerância só da nossa parte. Então, existe, toda regra tem uma exceção. A regra é, seja tolerante. Aí na exceção para eles é o seguinte, você só não vai ser tolerante com um intolerante. Intolerante você mata. Isso aí é extremismo religioso, né? Toda ideologia tem um vínculo religioso. E aí vai para o extremo. Né? Por que o muçulmano extremo mata o cristão e o judeu? Porque se o cara não vai se converter ao judaísmo, é melhor que morra. Né? Então, o extremo é isso. Então, cuidado. Então, vamos lá. Deus te abençoe, Lucas. E fique firme, irmão. Mas vamos lá. Êxodo capítulo 20, nós já vimos então sobre o prefácio, vimos sobre o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Sobre o segundo mandamento, que não adorar nenhuma imagem de escultura. O foco é esse. E hoje nós vamos entrar no terceiro mandamento, que é o verso de número 7, que nos diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Irmãos, de uma perspectiva literal, o judeu, por exemplo, ele não cita o nome Deus, né? O próprio nome Yahvé, que é o tetragrama hebraico, que, como você sabe, o hebraico, na sua escrita, não escreve as vogais. Então você tem lá aquilo que seria o Y para nós, que muitas vezes é transliterado para o J, mas no hebraico não tem o J, mas é o Y, H, o W, H, aquele tetragrama. E aí muitas pessoas pegam esse literal e falam, você não pode falar o nome de Deus. E o judeu vai até o máximo nesse sentido, no zelo desse sentido, que quando ele vai escrever a palavra Deus, por exemplo, ele tem que escrever alguma coisa, ele vai referir-se a Deus, ele procura algum sinônimo. Se não tem jeito, ele põe o Dzinho, no português no caso, ele põe um Dzinho, um apóstrofo, o S, porque aí ele não escreveu a palavra Deus, entendeu? Tamanho zelo. Será que é disso que Deus está falando? Não tomar o nome de Deus em vão, será que é isso? Ou então quando você está lá em casa assim, assistindo Silvio Santos, e acontece alguma coisa, você fala, ai meu Deus, é isso. Está vendo uma pegadinha lá, tananã, dois, tananã, joga uma tese, ai meu Deus, falei o nome de Deus em vão. Será que é isso? Ou juro por Deus, eu posso jurar por Deus, a Bíblia diz que eu não devo jurar, como que é? Mas a Bíblia fala sobre juramento. O que significa isso? Quando ela diz para não jurar, pelo céu, pela terra, em que sentido é isso? Tudo isso está envolvido com o terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão.
Então, olhando lá para o nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 111, nós temos justamente essa questão: qual é o terceiro mandamento? E a resposta é: o terceiro mandamento é justamente o que acabamos de ler. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente aquele que tomar em vão o nome, tomar o seu nome em vão. Ok? Numa outra tradução aqui, então ele apresenta aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu Deus. Isso você vai encontrar em Êxodo capítulo 20, verso 7, que acabamos de ler, e também em Deuteronômio capítulo 5, que é a repetição dos 10 mandamentos, no verso 11, quando ele diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, a repetição dos 10 mandamentos, e que é essencial para a vida de relacionamento com Deus. Mas então, o que significa não tomar o nome do Senhor Deus em vão? Antes de entrarmos propriamente respondendo isso, nós precisamos apresentar algumas questões relevantes, para pelo menos fomentar aí a sua mente o que está envolvido a esse mandamento e o que isso aponta para a questão ética. É a lei moral. Então, qual que é a moralidade que está por trás desse mandamento? Quando você vai ler os 10 mandamentos, a sua pergunta é: qual a ética, qual a moralidade que está por trás desse mandamento? Porque está tratando da lei moral, né? Aqui não é lei cerimonial. Então, se fosse lei cerimonial, então era simples, uma palavra proibida, não podemos falar Deus. Então, aí nós vamos criar mecanismo, o eterno. Em vez de falar, irmãos, vamos orar a Deus, vamos orar ao Altíssimo, vamos orar ao grandioso, ao Todo-Poderoso. Eu nunca uso Deus, se fosse uma perspectiva cerimonial. Mas não é lei cerimonial, nós estamos tratando de lei moral. Então, o que está por trás dessa lei é uma moralidade, é um princípio ético. E a pergunta é: que princípio ético está por trás desse não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão? Veja que ele está tratando de condenação aqui. Se ele não vai considerar inocente quem fizer isso, ele está aplicando uma perspectiva de condenação. Tudo bem? Então, vamos lá, questões relevantes para que isso fique mais claro para você. Antes de entrarmos aí propriamente no estudo do que significa ensino o terceiro mandamento. Então, vamos lá. Usar o nome de Deus em vão está relacionado apenas ao nome próprio de Deus, que é lá, traduzido eu sou, o que sou, ou que foi transliterado para Yahvé, ou Javé, ou Jeová? Será que é disso que a lei, que o terceiro mandamento está falando? Se fosse uma perspectiva cerimonial, talvez fosse a aplicação, irmãos. Mas a questão é que não é uma lei cerimonial, é uma lei moral. Então tem uma moralidade, tem um princípio ético por trás dela. E é esse princípio ético que eu tenho que procurar. Como no caso do segundo mandamento, o princípio ético é obedecer o que Deus determinou na sua adoração. Eu não vou fazer nenhuma adoração do jeito que eu quero, segundo aquilo que eu acho gostoso. Mas o princípio ético é obedecer aquilo que Deus ordena na sua própria, no convite à sua própria adoração. Está ali. O princípio ético do primeiro mandamento, a ideia de que Deus é soberano, não existe outro Deus. E por isso eu preciso amá-lo acima de todas as coisas. Nenhuma atitude minha pode ferir Deus. Nenhuma aceitação ética minha, nenhuma mudança de postura pode confrontar qualquer atributo de Deus. A santidade, a justiça, a ira, o amor, graça, seja lá o que for. Tudo bem? Então, quando eu trato de lei moral, eu preciso observar o princípio ético por trás disso. Qual a moralidade? É o que vai acontecer, por exemplo, no quarto mandamento, quando foi tratado o sábado. Nós não estamos falando da perspectiva cerimonial do sábado, mesmo porque a perspectiva cerimonial do sábado já foi cumprida em Cristo Jesus. Ele é o Senhor do sábado, pronto, acabou.
Agora, o que está por trás de ter um dia na semana onde ninguém trabalha, inclusive o jumento, o boi e o seu empregado? Qual que é a moralidade atrás disso? Qual que é o princípio ético atrás disso? E qual que é o princípio ético, a moralidade atrás, então, do terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Será que é simplesmente não usar o nome Yahvé? Ou tão simplesmente não falar Deus de modo indiscriminado? A mãe chega lá em casa, a molecada está pronta, né? Pelo amor de Deus, gente, dá um tempo para mim. Trabalho o dia inteiro. Deus me ajude com esses capetinhos aqui. Será que é isso? É usar o nome de Deus em vão? No desabafo de uma mãe cansada. Hein? Será? Vamos tratar disso. E o nome de Jesus? Jesus é Deus. Será que usar o jargão em nome de Jesus, né, que é usado em qualquer situação, constitui-se usar o nome de Deus em vão? Porque dentro da igreja, principalmente a igreja pentecostal e neopentecostal, o cara subiu, igual nós vimos aquele tempo, o cara choveu, árvore escorregadia, o cara descalço me sobe uma árvore que está abraçando a rede primária e o cara me sobe para podar a árvore. Lembra, Paulo? Eu falei assim, eu vou sair até de perto porque eu não quero nem ver. Aí você chega para o cara lá e fala, meu amigo, você está descalço, choveu, está tudo molhado, essa árvore está abraçando a rede primária, cara. Você vai se machucar e é risco de morte. Não, está amarrado em nome de Jesus. Meu amigo, o que tem a ver um negócio com... Então fala, está amarrado em nome de Jesus e põe os 2 dedos na tomada. Logo de uma vez. Será que isso é usar o nome de Deus em vão? Vamos ver. Será que usar o nome de Deus, mesmo em oração, associando a algum propósito puramente egoísta, também caracteriza usar o nome de Deus em vão? Pastor, mas tem isso? Tem, a própria Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos para satisfazer os nossos próprios desejos. Será que isso é usar o nome de Deus em vão? Ou a oração, aquela oração mentirosa, né? Existe oração mentirosa, pastor? Existe. Já vi algumas ao vivo e a cores. Você sabe da intenção do coração da pessoa, ela já deixou clara, pública a intenção do seu coração. Aí ela diante dos outros, ela, ó Senhor, tem misericórdia, que o Senhor dirija a nossa reunião. O cara já tem um propósito maligno no coração, aí ele pega e ora para começar a reunião, pedindo, Senhor, o Senhor é o Deus soberano que age e que dirige todos os nossos atos. Então o Senhor, ó Pai, dirige as nossas intenções para com a plantação de igrejas, Senhor. O Senhor sabe o quanto nós queremos fazer bem feito para o Senhor. Ó Jesus amado. É uma oração, só que você já sabe que no coração desse infeliz, ele já traçou o plano maligno dele, o plano de poder dele. E aí, será que isso é usar o nome de Deus em vão? E será que isso acontece? Só em Nárnia, né? Aqui não. Será? O que mais, irmãos? O pecado imperdoável está relacionado com o terceiro mandamento? Você lembra qual que é o pecado imperdoável? A blasfêmia com o Espírito Santo. E o que significa isso? Dentro do contexto, você lembra? Jesus estava expulsando demônios e os líderes judaicos chegaram e falaram, olha, Jesus, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Então, dentro do contexto, o que é a blasfêmia com o Espírito Santo? É você atribuir uma ação de Deus para Satanás.
E isso será que está relacionado a tomar o nome de Deus em vão? Vamos aprofundar e ver se é isso aí mesmo. Tudo bem? O que mais? Realizar algo debaixo da afirmação é a vontade de Deus. Lembra do período das cruzadas? Todo mundo lutava em nome de quem? Em nome de Deus. É a vontade de Deus. Vamos sair e matar todos os sarracenos. Pois é a vontade de Deus. Mas na onde que Deus disse isso, mano? Será que isso, usar essa expressão, essa afirmação, é a vontade de Deus, é a quebra do terceiro mandamento? Trata de assuntos, para tratar de assuntos meramente humanos, constitui a quebra do terceiro mandamento? E outra questão relevante, qual que é a melhor tradução para não tomarás o nome? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que significa não tomar o nome? Ou qual que é a melhor tradução para isso? Será citar o nome? O que é isso? Vamos estudar também. As práticas contemporâneas de ações sobrenaturais em nome de Deus, gerando benefício financeiro para os pastores, bispos e apóstolos, podem ser consideradas associar o nome de Deus em coisas e para fins vãos? E, consequentemente, ser a quebra do terceiro mandamento? Sim ou não? Eu conduzir as pessoas a investir em determinada ministério e dizendo que aquilo é do Senhor, e quando na verdade aquilo é para o meu enriquecimento ilícito? Dê para o Senhor, é para a causa do Senhor. Eu vou comprar uma fazendinha lá no Mato Grosso. Aí eu vou comprar uma mansãozinha lá em Miami, com privada de ouro. Mas não é para o Senhor? Que Senhor que é? O Senhor eu, né? Não o Senhor Deus, né? Será que isso é quebra do terceiro mandamento? Então vamos lá. Veja o tanto de coisa que está envolvido, moralmente falando, com o princípio ético, o chamado terceiro mandamento. Então vamos lá, para início de conversa, eu cito aí que o nome de Deus é a revelação do seu caráter e natureza. Portanto, zelar por esse nome é tornar notória a sua majestade, glória, poder e amor. Só isso aqui já vai te dar um direcionamento em relação a tomar o nome do Senhor em vão. Quando se fala nome, a palavra nome revela aquilo que Deus é. No Antigo Testamento, em especial, na Bíblia, né? Mas no Antigo Testamento, de um modo especial, a questão do nome sempre estava associada à essência. Foi lá nascer Esaú e Jacó. Aí por que as parteiras puseram o nome de Jacó em Jacó? Porque havia um significado, usurpador. Ele tentou tirar a primogenitura do irmão no nascimento. Olha que coisa. Lembra disso? Então, esse aqui é o usurpador. Tentou tirar a primogenitura do outro. O nome estava relacionado. Talvez o texto que mais se associa a essa situação é o livro de Oséias. Quando ele, de uma mulher de prostituição, que é sua esposa, tem filhos e coloca o nome nos filhos de acordo com as expressões que Deus queria. Não é mais meu povo. Lembra disso? Ou quando você volta lá para trás, você pega José, e aí ele tem os seus filhos, e ele põe significado no nome dos seus filhos,
relacionados às questões emocionais que ele viveu. O Senhor me fez esquecer de todo o trabalho da vida. O Senhor me deu uma nova esperança. Então, ele põe um nome relacionado a isso. Então, a questão dos nomes revelava a essência, ou aquilo que seria. E quando Deus mudava o nome de alguém, mudava porque tinha um significado muito específico. Agora, quando se trata da revelação do nome de Deus, nós estamos tratando, como pus nessa citação aí, do caráter de Deus, da natureza de Deus. Então, quando fala tomar o nome do Senhor, eu estou falando da essência de Deus. Eu estou chamando Deus para o meu lado. Eu estou dizendo que eu sou um servo dele e que a minha prática moral e ética está de acordo com o meu Deus, que tem todos esses atributos. Não é simplesmente falar o nome Deus, não é simplesmente falar Yahvé ou Javé. Não. É que quando eu, como crente, estou agindo no relacionamento social, interpessoal, eu não estou me representando mais. Mas eu sou um embaixador de Cristo, como discípulo dele. Como servo, aquele que guarda o testemunho de Jesus e a palavra de Deus, eu o represento. Então, usar o nome de Deus em vão, já trazendo uma ideia geral, para depois a gente fundamentar, é justamente você, como representante de alguém, não agir de conformidade com a essência desse alguém. Eu represento um rei que é justo, mas que também é bondoso. Só que aí eu chego, como os apóstolos fizeram para Jesus, e chego assim: o senhor quer que nós pede para mandar fogo aqui? Queimar todo mundo, matar todo mundo? Não, calma, meu amigo, não é nada disso. Esse Deus é um Deus de ira, um Deus de justiça, um Deus que vai aplicar julgamento? Sim, mas também é um Deus de graça e de misericórdia. Eu preciso saber em que situação as coisas estão acontecendo. Porque se eu estou desassociado disso, eu corro o risco de manchar o nome de Deus, o caráter de Deus. É aquela história: mas você não é crente? Você não precisa, hoje dentro da ideia do cristianismo, de você como templo do Espírito Santo, você não precisa nem falar o nome de Deus. O simples fato de você ser cristão, você já está vivendo em nome de quem? De Deus. E se você não vive de acordo com o padrão ético que Deus estabeleceu, o que você está fazendo? Tomando o nome de Deus em vão. Você está manchando o nome de Deus. E é nesse sentido que ele diz: olha, eu não terei por inocente aquele que falar que é meu e não andar como eu quero que você ande. E aí, isso abre um leque, irmãos, para todas as áreas éticas possíveis e imagináveis. Quando o casal cristão se divorcia, ele está quebrando o terceiro mandamento. Porque em nome de Deus, eles fizeram a promessa de serem fiéis até que a morte os separe. O simples fato dele casar, já pôs o nome de Deus aqui no negócio. Pastor, mas é que você não conheceu a fera, era complicado, não tinha jeito, era difícil. Mas não deixa de ser o nome de Deus em vão. Então aí, mas Deus permitiu dar carta de divórcio. Deus permitiu, verdade. Só que agora é o seguinte, meu amigo: ou você fica eunuco por causa do reino, ou se reconcilie com o seu cônjuge. E aí? Pastor, aí não dá, né? Aí não dá, né? Aí você vai quebrar o nome, tomar o nome de Deus em vão de novo. Então veja, como é uma lei moral, irmãos, o que ele está tratando aqui são práticas éticas do seu dia a dia.
que ele ensina dentro de um padrão, inclusive civil e ao mesmo tempo ético, sobre o levar o prejuízo? Se você deu uma palavra, se você deu a sua palavra em relação a alguma coisa, olha, você vai cumprir, porque do cristão, o sim é sim, e o não é não, mesmo que você levar prejuízo. Por quê? Porque é o nome de Deus que está em jogo. Agora, fala dos cristãos hoje, se eles fazem um negócio desse. Os cristãos. Nada, é um dando tombo no outro, cara. Ô irmão, ô irmão, em nome de Jesus, meu irmão, estou precisando de tanta ajuda, meu irmão. Mas em nome de Jesus eu vou te pagar. Em nome de Jesus. Deus quiser. Não, confia. Me ajuda, irmão. Ô irmã, você não tem como. Em nome de Jesus. O infeliz já está fazendo isso com o coração inclinado para o mal, porque ele sabe que se ele não pagar o irmão, o que o irmão vai fazer? Ele vai falar, ô irmão, perdoa. A Bíblia ensina, fala para perdoar, meu irmão, estou passando uma situação difícil, perdoa. Safado, você já sabia que você ia fazer dessa forma, seu miserável. Isso é tomar o nome de Deus em vão. E Deus não terá por inocente. Você pode enganar todo mundo, meu amigo, mas naquele dia a reguada vai descer com vontade no seu lombo. Porque Deus não muda. E se ele diz que não vai ter por inocente aquele que usa o seu nome em vão, que envergonha o seu nome nas atitudes morais, você pode ter certeza que ele não vai. Ele não vai mudar isso no dia final. É o que vai acontecer. A longanimidade de Deus vai fazer você dar tomba aí até pertinho de você morrer. Você pode ficar tranquilo. Vai levando a vida aí, vai dando os tombos aí na vida, achando que você é esperto, né? Com cara de piedoso. Oh, meu irmão, meu irmão, Deus tem te abençoado tanto. Então, mas só no puxão do tapete. Deus não terá por inocente. Tem gente que usa o contexto de fé para usar como meio de vida. E tem gente que se torna pastor por causa disso, irmãos. Missionário. Não são todos. Louvado seja Deus por isso. Tem muita gente boa. Mas missionário e pastor itinerante são os que mais correm risco de usar o nome de Deus em vão. Porque ele não tem que prestar conta para ninguém. Ninguém sabe quanto que ele ganhou de oferta lá na última igreja. Aí ele chega aqui, chora pitanga, testemunho dele, você torce assim, sai sangue, com entranhas, com tudo. E o cara fica vivendo a vida dessa forma. E aí ele chega na igreja, eu deixei tudo para ir para o campo missionário, meus filhos foram privados, e papapá. Aí você vai ver o patrimônio do infeliz, o cara está bem de vida. Usar o nome de Deus em vão, cara. É um perigo. Não sei se eu estou sendo claro aqui, irmãos, mas os 10 mandamentos trata de moralidade, é lei moral. Tem um princípio moral por trás. E é isso que você tem que descobrir. Usar o nome de Deus em vão não é falar, ai meu Deus, caiu. Você não pode falar Deus, está usando. Não. É relacionado ao seu dia a dia moral. É o seu dia a dia na perspectiva da moralidade. Porque você está tomando o nome, que é a mesma coisa de usar o caráter de Deus e a natureza de Deus, e manchando a majestade, a glória, o poder, a grandeza de Deus, o amor de Deus. Porque quando você não anda de um testemunho correto, em última análise, é o nome de Deus que vai ser manchado. Mas você viu o crente lá? Você viu o diácono lá? Você viu o presbítero lá? Você viu o pastor lá? Que é crente, aquele miserável ainda diz que é crente.
A empresa do cara é tudo danada, é tudo corrupção, é tudo, uma bagunça. Falcatrua uma atrás da outra. E aí depois chega para o cliente dele e fala, Deus te abençoe. Isso é tomar o nome de Deus em vão, cara. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Você vender um produto que você sabe que aquele produto não é bom, e aí você fala, não, você sabe, eu sou crente, rapaz. Tem um caso, eu não vou contar o nome, porque eu não posso contar o nome, senão leva processo. O cara, crente, líder de igreja, com o carro roubado, e passou para frente para o outro irmão. Aí o outro irmão foi tentar fazer o documento, não pode fazer o documento desse carro, numeração raspada, não sabe proceder, não tem. Aí chega para o líder da igreja e falou, meu irmão, você me deu um carro roubado, cara, o carro não consigo passar para o meu nome. Vai atrás dos seus direitos. O que é isso? Tomar o nome de Deus em vão. E os crentes vivem assim, dá risada ainda, cara. Deu um tombo no outro lá, é um tonto, né? Deu um tombo nele. Às vezes, eu já falei para você, esses piedosos, eu acho que eu falei hoje, inclusive no devocional de hoje, foram os 3 versos, né? Hoje foram os 3 versos. Vocês não estão nem ouvindo mais devocional, não estão nem assistindo mais nada. Mas é hoje, né? Que é os lábios amorosos, bajuladores, mas o coração já está preparando para te puxar o tapete. Não é isso? Lá, Provérbios 26, verso 23, 24, 25, ou 24, 25, 26. O 23 também fala. Que isso é abominação. O texto diz, há 7 abominações no coração dele. Um cara desse, da fala mansa, piedosa, oh, meu amado irmão, querido, te amo. Cuidado. Porque ninguém é tão bonzinho assim, meu amigo. Se for tão santo assim, tem que estar no céu. Aí o cara chega, oh, meu queridão, aí na hora que você vira as costas, ele crava. Não, irmãos, nós temos que amar. Na hora que você vira as costas, o cara te fura o lombo. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Porque é safadeza. O coração está cheio de engano. Então veja, em vários momentos das Escrituras, nós vemos o princípio do 3º mandamento ser invocado na relação para com Deus. Vamos ver alguns exemplos. Abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Nós estamos aqui naquela situação das consequências da obediência e a maldição decorrente da desobediência, né? Aí lá na frente, verso 58, ele vai dizer desse modo, ó. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas desse livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Então veja, a ideia é que eu devo andar numa prática de vida, sabendo que o nome de Deus é glorioso, mas ao mesmo tempo ele é terrível, no sentido de que ele é justo. E se você tomar o nome de Deus em vão, se você tomar o nome de Deus num negócio e não agir corretamente diante desse Deus,
Porque tem gente que usa o nome de Deus para trazer benefício para si. O cara que faz isso, ele está trazendo punição sobre a sua própria vida. Porque Deus não terá por inocente pessoas que usam o nome de Deus para tirar proveito. Não se esqueça, o nome desse Deus, ele é glorioso, mas ele também é terrível. Com Deus não se brinca. Se você colocar o nome dele numa situação que não é para colocar, ele não terá por inocente. Você pode muito bem ir levando a vida, a longanimidade de Deus vai permitindo que você vai amontoando culpa para si. Mas numa hora, esse negócio vai ser cobrado. Nem se for no dia final, mas vai ser cobrado. Você pode ter certeza, porque Deus não muda. Então não queira ser esperto aqui, irmãos. Muitas vezes nós vamos, por amor ao nome de Deus, ficar com prejuízo. Nós vamos ficar com o mal na história. É preferível que você fique manchado como um mal na história, ou leve o prejuízo, mas o nome de Deus não seja manchado através da sua vida. Esse é o indicativo moral que o terceiro mandamento quer nos ensinar. Vamos dar uma olhada agora lá em Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 9. Aqui Jesus trazendo ainda dos seus ensinamentos, né? A oração dominical. Ele diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o vosso nome, ou santificado seja o teu nome. A ideia é que você está pedindo uma ajuda para que Deus te ajude a não manchar o nome dele. Em última análise é isso. Pai, o Senhor que está no céu, santificado seja o teu nome. Como assim? O nome de Deus não é santo, você está pedindo para santificar? Não, o nome de Deus é santo eterno. O que você está falando é o seguinte: Senhor, Pai, o Senhor me conhece, que a minha vida possa ser vivida de tal forma que o teu nome seja santificado através daquilo que eu faço e deixo de fazer. É uma ideia, irmãos, de apresentar um pedido para que Deus leve as pessoas, inclusive a honrá-lo como santo, a viver reconhecendo que esse Deus é um Deus santo. Que a tua igreja viva de modo que o teu nome seja santificado, as pessoas honrem a tua santidade, que eu viva de modo a honrar a tua santidade. Porque se eu sou anexado, atrelado a práticas ímpias, iníquas, como alguém que se diz servo de Deus, eu estou fazendo o quê? Manchando o meu nome? Não, o seu já está manchado mais que pau de galinheiro. Você está manchando o nome daquele que é santo. E isso é a quebra do terceiro mandamento. Quer falar alguma coisa? A responsabilidade. Isso. Para não fazer besteira e manchar o nome de Deus. Basicamente isso. Vamos lá ainda, Mateus 12. Mateus capítulo 12, verso 22 em diante. Que é a situação da blasfêmia do Espírito Santo, né? Então vai dizer assim, verso 22.
Mateus capítulo 12, verso 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. A ideia, portanto, irmãos, dessa blasfêmia, dentro do contexto, como nós falamos lá no início, é atribuir a ação clara de Deus a Satanás. Tem muita gente que, com medo disso, não apresenta uma apologética, uma defesa da fé. Né? Principalmente falsas igrejas e falsos mestres, falsos ensinos. O pessoal fica assim: ai, pastor, você viu lá na igreja tal? Meu Deus, aconteceu um monte de milagre lá. Você fala: isso é falso profeta. Ai, pastor, não fala isso, porque pode ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, quando você tem base bíblica para identificar uma postura que é contra as Escrituras, a sua obrigação é sair em defesa da fé. Agora, quando a igreja verdadeira, com as marcas da verdadeira igreja, pregando o evangelho fielmente, os sacramentos segundo o próprio Deus estabeleceu, e agindo de modo a ter uma disciplina eclesiástica para preservar a santidade dessa comunidade, é confrontada e perseguida como se fosse uma ação de Satanás, aí isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí esse negócio vai pegar. Esse negócio vai pegar. Porque é atribuir uma ação explícita de Deus, pautada, firmada nas Escrituras, corretamente, segundo o padrão de Deus, e você joga nas coisas de Satanás. Então aí você tem que tomar cuidado. Agora, a própria Bíblia diz que é pelo fruto que você conhece a árvore, meu amigo. Você vai saber se determinada denominação, determinada líder, determinado pastor, se aquilo realmente é de Deus ou não. O cara começa a ensinar algo completamente diferente daquilo que a Bíblia ensina. Aí você fala: ai, meu Deus, não fala mal desse cara não, ele é ungido do Senhor. Ungido nada, ungido uma ova. Se ele fosse ungido, ele era fiel às Escrituras. Se ele fosse temente a Deus, ele andaria dentro do padrão que as Escrituras estabelecem. Agora o cara fica pregando asneira aí, rebeldia contra Deus, aí você chama ele: não, esse aí é um falso mestre. Ai, meu Deus. Agora, para você não correr esse risco, nem de um lado nem do outro, qual que é a solução? Conhecer profundamente as Escrituras, para não cair nem no falso ensino e nem na blasfêmia. Mas a ideia que, portanto, é de manchar o nome de Deus como se a ação fosse de Satanás. Por isso que a blasfêmia do Espírito Santo é a quebra do terceiro mandamento também.
porque você toma o nome de Deus em vão. Você atribui uma coisa ao Deus Santo a Satanás, que é um rebelde, que é um mentiroso. Então, nesse sentido, você tem que tomar cuidado. Agora, a defesa da fé é outros 500, aí é outra por princípio. Você vai ver, inclusive, que a defesa da fé é honrar o nome de Deus. Você vai ver lá em Malaquias que aqueles que falavam mal contra Deus eram apostatando da fé. E aqueles que defendiam a Deus, Deus fala, no dia final vocês vão ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Porque eles falavam, não fala isso sobre Deus, rapaz. Não fala que as coisas de Deus é desprezível. Não fala isso não. Então a defesa da fé é uma maneira de honrar o nome de Deus, de tomar o nome de Deus da maneira correta. Tudo bem até aqui, irmãos? Vamos dar uma olhadinha na confissão de fé, no Catecismo Maior ainda, naquilo que ele fala, né? Pergunta 112. O que se exige, então, no terceiro mandamento? E o texto vai dizer assim: no terceiro mandamento, exige-se que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos. Proibido jurar? Não. Desde que o juramento seja verdadeiro. É proibido jurar falsamente. Os votos, é proibido votar? Não. Só que Deus fala, eu não gosto de voto de tolos. Quem vota e não cumpre, porque isso é tomar o nome de Deus em vão. As sortes, como era utilizado no Antigo Testamento, né, ou as eleições, vamos assim dizer, suas obras, e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação santa de fé, e presta atenção agora, e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e o do nosso próximo. Ou seja, o terceiro mandamento exige você andar de modo a glorificar a Deus e os seus atributos e a sua essência revelada nas Escrituras. Tomar o nome de Deus em vão é envergonhar o nome de Deus como sendo cristão, irmãos. É viver um cristianismo só de aparência. É viver um cristianismo que não glorifica a Deus nas suas atitudes, sejam elas familiares, sejam elas no papel de cônjuge, né, de marido ou de mulher, seja no relacionamento interpessoal, seja na questão ministerial, nas questões laborais, comerciais, financeiras, como cidadão. Tudo isso refere-se a não tomar o nome de Deus em vão. É viver uma vida que glorifique o Senhor e que exalte o seu santo nome, mesmo levando burdoada às vezes. Ah, pastor, então o cristão tem que ser tonto? Não estou falando isso. Existem os nossos direitos, existem as posturas legais. Infelizmente os ímpios vão falar, né? Você usa o meio legal, você prova por A mais B que o cara está errado, ele fala assim, mas você não é crente? Mas ser crente, meu amigo, é justamente procurar a justiça. Não é ficar calado diante da injustiça. Não é ficar calado diante de uma postura explícita de roubo dos meus direitos. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito pelo contrário, eu buscando aquilo que é justo, eu estou glorificando o meu Deus que é justo. Então, não tem problema nenhum você procurar os seus direitos. Né? Aquilo que nós já trabalhamos há algum tempo atrás. As pessoas acham que por ser cristão você tem que perdoar tudo. O cara vem, pegou emprestado seu óculos, quebrou o seu óculos, devolve tudo quebrado e fala assim, você me perdoa? Perdoa, meu amigo, mas vai lá, compra outro igual e me dá, ué. Nossa, mas você é crente? Isso é justo.
Claro que eu sou crente. Esse é o justo. O cristão, ele vai lutar em nome do próprio Deus por aquilo que é correto, aquilo que é sensato, aquilo que é honesto. Aí você pegou, quebrou, você devolve igual, cara. Ou paga a indenização para que eu compre de novo. É o que se espera. Agora o cara pega, você me empresta em nome de Jesus? Você empresta. Aí o cara quebra, aí ele te traz e fala, você me perdoa em nome de Jesus? Perdoo. Mas você não vai me dar um novo? Credo, meu irmão, você está me cobrando? Misericórdia. Onde está o seu amor? O amor à justiça. Aquilo que é certo. Aí, faz o que é correto. Glorifica o nome do Senhor. Não tem problema você ter pego e quebrar. Quebrou, quebrou. As coisas quebram. Mas glorifica. Agora, qual que é a postura? De dar o tombo. Em nome de Deus. E isso é tomar o nome de Deus em vão. Se os cristãos vivessem a moralidade que a palavra de Deus nos ensina a viver, irmãos, pelo menos dentro da igreja, nós teríamos uma vida completamente diferente. Mudaria muito. O trato do marido com a mulher, da mulher com o marido, mudaria. Porque eu estou aqui para glorificar o nome do nosso Deus. Só que hoje, qual que é a filosofia da vida? Eu quero é ser feliz. O que importa é ser feliz. Meu amigo, aí você vai quebrar todos os seus votos? Eu estou correndo atrás da minha felicidade. Você vai ser feliz no inferno, meu amigo. Porque Deus não terá por inocente. De Deus não se zomba. E aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem nessa área nem na outra. Escândalos virão, disse Jesus. Mas ai daqueles por meio de que os escândalos aparecerão. Melhor fosse que amarrasse uma pedra de moinho e pulasse no rio, no mar, dependendo do texto que você está. Porque é o nome de Deus que você está manchando. E isso é quebra do terceiro mandamento. Tudo bem até aqui, irmãos? Aí nós temos aí vários textos, né, lá do Catecismo Maior, que fundamenta a ideia de tomar aí o nome de Deus em vão. Vamos ver pelo menos alguns aqui. Antes do Salmo 8, que eu quero ler com você, vamos dar uma olhadinha lá em Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4, verso de número 5. Vai dizer assim: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. Esse texto eu fiz questão de ler para os irmãos, porque ele é um texto importante. Porque ele revela o Deus do nosso coração. O modo como você anda, se você anda de acordo com os povos dessa terra, é porque você está servindo ao Deus deles. Você está servindo o materialismo, você está servindo
o hedonismo, você está servindo a busca, né, pelo prazer, a busca pela riqueza. Então, o modo como você anda revela o Deus que você serve. O modo como você lida com os relacionamentos e com as responsabilidades revela o Deus do seu coração. Nós vemos o próprio Cristo pagando tributo, irmãos. Tá certo que ele pegou um peixe lá com a moeda, mas pagou. E não foi só essa vez, essa foi registrada. As outras vezes você sabe que ele tinha recursos, as mulheres, né, que o apoiavam financeiramente, certamente tinha bolsa, Judas era tesoureiro, e algumas ocasiões ele foi lá e pagou. O Deus encarnado pagou tributo aí. Por que ele não se revoltou contra o Império Romano, igual os zelotes queriam que ele fizesse? Amigo, não é isso. Por que Paulo diz que nós temos que nos submeter às autoridades constituídas? E fala que essas autoridades, mesmo ímpias, são ministros de Deus. Porque a maneira que nós lidamos, irmãos, reflete o Deus do nosso coração. Cada um, o texto de Miqueias diz, cada povo segue e anda conforme o nome do seu Deus. Nós teremos que andar conforme o nome do nosso Deus, um Deus santo, um Deus justo, um Deus grandioso, soberano, misericordioso. Então, o modo de eu andar reflete o nome do Deus a quem eu sirvo. E aí você olha para a igreja de Cristo hoje e você fala assim, meu Deus, o que esses caras estão fazendo? Os caras só pensam em dinheiro, cara. Os caras só pensam em poder. Só pensam em vaidade. Quem que é o Deus desses caras? Não é o nosso. Porque cada povo vai andar segundo o nome do seu Deus. E a pergunta que nós temos que fazer é: quem tem sido meu Deus? Às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, mas às vezes você tem que... para não manchar o nome de Deus. Não, mas eu não vou fazer isso. Não, tudo bem. Pastor, os caras vão tá dando tombo no senhor. Não tem problema. Fica firme. Fica tranquilo aí. Às vezes você vai levar o prejuízo, não tem como. Mesmo estando certo, às vezes você abre mão de fazer o que tem que fazer. Fala, não compensa. É ficar mudo, como Cristo ficou diante dos seus opositores. Como ovelha muda, não abriu a boca. Agora, em outros momentos ele fala, obviamente, o que é justo ele tem que falar. Mas chega algumas situações, não tem o que fazer. O sistema está todo corrompido. Para não manchar o nome de Deus, você leva a bordoada, cara. E vai, é a vida que segue. É nesse sentido que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Às vezes nós queremos fazer um negócio com as nossas próprias mãos e Deus fala, a vingança pertence a mim. Aí nós falamos, não, mas vamos lá, vamos quebrar tudo, é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é que você confie nele, até mesmo na vingança. A vontade de Deus é que você espere na justiça dele, não na sua ira. Olha só. Então, muda completamente, irmãos, o entendimento do terceiro mandamento,
a minha perspectiva de vida moral, porque aí eu vejo, encontro o princípio ético que está por trás de não tomar o nome de Deus em vão, que é tão somente glorificar a Deus em tudo que eu faço. Porque se eu vivo uma vida como cristão e mancho o nome de Deus, o que eu estou fazendo? Tomando o nome de Deus em vão. Cuidado, cuidado. Salmo número 8. Abra sua Bíblia lá. Salmo de número 8. Ele vai dizer assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos, também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Veja, Deus nos coloca como homens, como gerentes da criação, para que o nome dele continue sendo exaltado, magnífico, glorificado, no domínio, no nosso domínio sobre as demais obras da criação. Então, quando eu uso aquilo que Deus fez para a sua própria glória, e me colocou como aquele que tem a responsabilidade de dominar, e faço isso de uma maneira a não glorificar o seu nome, a não continuar que o seu nome seja magnificado em toda a terra, eu estou desprezando o nome do Senhor, e aí eu estou usando o nome dele em vão. Então, até na minha atividade cultural, ou seja, do mandato cultural, né, do dominar, eu preciso glorificar a Deus. Eu preciso fazer com responsabilidade. Eu preciso fazer com temor, com providência, porque eu estou usufruindo de algo que Deus me deu. Né? Pequenos detalhes, irmãos, que glorificam ao Senhor. Ontem mesmo, à tarde aqui, deixa eu falar com o seu Zé. Estou aqui na igreja, estava atendendo no intervalo de uma pessoa, um burburinho lá. Eu saí lá fora para ver o que era. Aí duas senhoras, olhando a horta. E falou, que coisa mais linda. A igreja plantou uma horta. Só não planta quem não quer. E pelo jeito você já cortou, já comeu alface. Eu não comi não, mas teve irmão nosso que já comeu. Aí estava lá em casa, então eu não sabia, eu comi sem saber. Aí a mulher, olha, que coisa. Imagine se cada igreja fizesse uma hortinha para dar para as pessoas que vêm. Quer dizer, um detalhezinho que está o quê? Fazendo o quê com isso? Glorificando o nome de Deus, irmãos. Agora deixa os lixos ali, apodrecendo, cheio de bigato ali. Nossa, aí que igreja nojenta, velho. Olha, não tem um infeliz nessa igreja para vir pôr o lixo na rua, passa lixeiro todo dia. Detalhe tão pequeno, mas que pode manchar o nome de Deus ou exaltar o nome de Deus. E é aqui que está a diferença da excelência no andar com Deus de um modo correto. Você pode ser um meia boca, você pode ser aquele que de fato
torna o nome de Deus magnificado na terra. Fazendo o seu dia a dia, o seu mundinho, um mundo melhor. As pessoas, nossa, você viu, por que é assim o fulano? Onde ele chega, ele melhora o negócio. Por que ele faz isso? Não, ele teme a Deus, ele é crente. Agora tem crente que eu vou te falar, é um lambão, meu amigo, onde chega, destrói tudo. Onde passa, parece Satanás, onde passa deixa um rastro de destruição, morte, mentira. O que é isso? Tomar o nome de Deus em vão. Entender o princípio ético por trás do terceiro mandamento muda a sua postura de vida, irmãos. Muda o jeito que você lida com a criação, muda o jeito que você lida com as pessoas, muda o jeito que você lida com o próprio Deus, muda o jeito que você lida consigo mesmo. É isso que o terceiro mandamento nos ensina. Então, para encerrar hoje, logo, no terceiro mandamento, nós temos a proibição do uso impróprio do nome de Deus. E como que eu uso de modo impróprio o nome de Deus? Quando eu não ajo de acordo com a essência dele. Quando eu não exalto os atributos dele. Quando eu não glorifico o nome dele através da minha atitude. O mandamento, infelizmente, tem sido frequentemente usado como uma proibição da blasfêmia. Mas não é só isso. O mandamento trata de prática moral. E aí aponta para o seu modo de viver. A blasfêmia aí, né, como uma palavra ou expressão, afirmação que insulta ou ofende o que é considerado digno ou respeito e reverência. Não é só isso. Usar o nome de Deus ou blasfemar quando você fala, Deus, o senhor não vale nada. Não é só isso. Tem muito cristão que toma o nome de Deus em vão mais do que o ateu, porque o ateu, já que ele não acredita em Deus mesmo, ele não vai nem brigar com Deus. Ele não acredita que ele vai falar para Deus, Deus, o senhor não vale nada. Ele não vai falar, ele não acredita nem que ele existe. E às vezes vai andar de uma maneira ética e moral muito melhor do que aquele que todo dia fala, ai Senhor, o senhor é maravilhoso. Só que não vive de maneira a servir esse Deus maravilhoso. Cuidado. A sua atitude no dia a dia precisa refletir a grandeza do Deus que você serve. O modo que você vive reflete o Deus do seu coração, o Deus que você anda. E por isso precisa ser uma postura que não manche o nome de Deus, mas que o glorifique para a honra e glória do Senhor. Então nós podemos dizer que, de um modo geral, é proibido usar o nome de Deus em coisas vãs e para fins vãos, coisas que não glorificam o nome do Senhor. O simples fato de você fazer isso como cristão já está quebrando o terceiro mandamento. Você não precisa nem ter o engano no seu coração, mas não fazendo o modo correto, não vivendo o modo correto, de modo a glorificar a Deus, já é quebra do terceiro mandamento, porque o nome dele está sendo manchado por conta da sua postura. Deus não terá por inocente. Agora, quando se trata de uma perspectiva, de uma palavra explícita, é lógico que o peso é muito maior. E é o que a gente vai continuar estudando, se Deus quiser, a partir da semana que vem. Tudo bem? Então tá jóia. Semana que vem, se Deus permitir, a gente entra na pergunta 113. Quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? E aí a gente começa a pontuar práticas do dia a dia que apontam para isso. Dúvidas? Tranquilo? Vamos ver aqui se temos alguma coisa nos irmãos que estão nos acompanhando aqui. O Lucas pergunta, pastor, o que diferencia a perseguição que Paulo fazia antes da conversão com a blasfêmia contra o Espírito Santo? Os fariseus entendiam que o evangelho não pertenciam a Deus. A questão da perseguição, Lucas, é uma situação. A blasfêmia é na perspectiva explícita de você atribuir uma ação de Deus a Satanás. Você tem, por exemplo, o parecer de Gamaliel em Atos.
eles olhavam para o cristianismo nascente como uma seita ainda. Mas a postura de Gamaliel é uma postura ética. Ele diz, gente, nós não sabemos, tanta gente já se levantou falando que era o Messias e deu em nada. Vamos esperar. Se for de Deus, esse negócio vai permanecer. É lógico que esse princípio de Gamaliel não é um princípio nosso. Abriu uma igreja lá, né, o pentecostal, se for de Deus vai prosperar. Não, esse princípio não é um princípio cristão. O princípio cristão é examinar as escrituras. Está de acordo com as escrituras, é de Deus. Não está de acordo com as escrituras, não é de Deus, mesmo que prospere. Mas lá em Atos, você vê Gamaliel, que Paulo aprendeu com ele, essa postura de que havia uma perseguição, mas ao mesmo tempo sem a blasfêmia. Era um entendimento que aquilo lá era uma oposição. E aí ele se levantava para perseguir e para aplicar a punição que a própria lei judaica previa. No caso de blasfêmia, de um ensinamento contrário à lei de Deus, era previsto a aplicação de pena. Então era isso que Paulo estava fazendo. Na hora que há um entendimento, que aquilo é a verdade, que ele está perseguindo a própria verdade, aí então muda a posição por conta da conversão. Então, nós não estamos defendendo aqui que a perseguição seja blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então, mas, aí no caso de Paulo, que se arrependeu, o que significa que o Espírito Santo gerou esse arrependimento, então sua ação não foi o pecado imperdoável. Tendo em mente que assim fosse, não haveria arrependimento. Sim, verdade, essa é a ideia. Se a blasfêmia contra o Espírito é atribuir algo divino ao diabo, o que diferencia a ação de Paulo com essa mesma blasfêmia? Então, veja, no caso de Paulo, ele ainda estava na transição, defendendo a prática da lei mosaica, do judaísmo. Qualquer situação que se apresentasse em lugar de Deus, ou que mudasse a adoração de Deus, era considerado uma heresia. E era responsabilidade do fiel a Deus defender isso. Então Paulo estava. Aí a partir do momento que há a abertura do entendimento, que ele compreende, até pela ação do Espírito Santo, a respeito da obra de Jesus e que Jesus era o Messias, então aí é uma mudança de postura. A perseguição de Paulo era mais em defesa da lei, do judaísmo, né? E você não vê em nenhum momento Paulo atribuindo blasfêmia a uma ação específica de Jesus, mesmo porque eles entendiam que Jesus era temente a Deus, né? Porém o ensino era um ensino herético dentro da visão judaica, e o combate era essa heresia, né? Então talvez é algo que a gente possa aprofundar um pouquinho mais, mas a postura de perseguição ali dos judeus não necessariamente caracterizava blasfêmia, mesmo porque o próprio Jesus lá em Mateus 12, falando num contexto dos fariseus, toda blasfêmia contra o Filho seria perdoado, né? Então mesmo que se levantar, ele não é o Messias ou coisa assim, isso seria perdoado. O problema é quando uma ação, uma conversão sincera, uma ação específica realizada pelo Espírito Santo, aí você coloca na conta como se fosse de Satanás. Tá bom? Espero ter auxiliado. Então é isso, irmãos. Vamos orar então, encerrando. Se Deus permitir, semana que vem a gente trata um pouquinho mais sobre isso, nas questões mais práticas. Mas o que eu quero que você guarde no coração da aula de hoje, a respeito do terceiro mandamento, é que tomar o nome de Deus em vão é muito mais do que falar, ai meu Deus, né? É muito mais do que você, como diz aí, né? Usar o nome de Deus em coisas vãs. É prática de vida, é um modo de vida, é o testemunho de vida que vai manchar o nome de Deus, porque você se coloca como um servo dele. Ok?